Olá, está no ar o nosso programa Boa Tarde Cidadão na Band e Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. No programa de hoje vamos conversar com a juíza do trabalho, doutora Rita Manzarra. Já está aqui conosco e ela vai nos trazer informações importantes para você que nos acompanha, né? Fique atento, fique ligado. Você sabe o que é assédio moral? Será que está acontecendo isso no seu ambiente de trabalho? E com relação a acidentes de trabalho, você sabe o que caracteriza um acidente de trabalho? Esses e outros temas serão tratados hoje aqui no nosso programa Boa Tarde Cidadão na Band e Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. E também vamos conversar com a doutora Rita Manzarra sobre o trabalho que ela desenvolve na Associação dos Magistrados do Trabalho do Estado do Rio Grande do Norte. Serão os temas que vamos discutir no Boa Tarde Cidadão desta tarde, contando também com a sua audiência, com a sua presença. Mas agora é hora de falar da Unimed Natal, o maior e mais completo plano de saúde do Estado do Rio Grande do Norte. Proteja o que você mais ama, proteja a sua família com o plano Uniflex da Unimed Natal. É com ele que você dispõe de uma excelente rede de atendimento em todo o estado do Rio Grande do Norte, além de contar com a cobertura nacional para casos de urgências e emergências. Os preços são acessíveis e os descontos do tamanho da sua família. Quanto mais membros da família, maior o desconto. Entre em contato com a Unimed Natal e conheça os benefícios que só a Uniflex oferece para você. Ligue 3220-6200. Anote aí, 3220-6200. Unimed Natal, cuidar de você. Este é o plano. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho conversaremos com a doutora Rita Manzarra, juíza do trabalho e também presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho no Rio Grande do Norte. Até já. Prontos para você, Ecocil. Um fim de semana com super vantagens para você sair de vez do aluguel. 2 e 3 quartos com suíte pronto para morar. Com total segurança, lazer completo e excelentes localizações. Agora com 0 de entrada, saldo congelado e toda a documentação por conta da Ecocil. Aproveite! Venha conhecer seu novo endereço nesta sexta, sábado e domingo na Central de Vendas Ecocil da Roberto Freire. Informações 2020-4141. Ecocil, você conhece e confia. Nordestão é sorriso no rosto e alegria no ar. É um jeito de ser bem da gente, é ser potiguar. É trabalho e carinho que nasce e cresce forte. Nordestão é amor pelo nosso Rio Grande do Norte. É grande essa terra de muitas riquezas. É grande a história, é tanta beleza. A felicidade tá servida na mesa. Rio Grande do Norte, lindo por natureza. É arte, é cultura, é povo de bom coração. É o valor que a terra da gente tira desse chão. Rio Grande do Norte, talento que brota das mãos. Rio Grande do Norte é Nordeste, é Nordestão. Nordestão é amor pelo Rio Grande do Norte. Sua casa ainda pode ficar mais linda para o Natal com a variedade, praticidade e beleza dos revestimentos ou borrachão. Piso Durafloor Hits por R$ 7 de R$ 9,00. 3D Board por R$ 7 de R$ 24,20. Revestimentos ou borrachão. Boa tarde, cidadão. Oferecimento Supermercado Nordestão. Estamos de volta com o nosso programa Boa Tarde Cidadão na Band e Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Vamos hoje conversar com a doutora Rita Manzarra, juíza do trabalho e também presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho. Com ela, vamos falar a respeito do trabalho que tem sido feito na associação e também conversar sobre algo importante para você, empregador e empregado também. Fique atento, vamos falar aqui, entre outros assuntos, vamos falar sobre o trabalho escravo, que a gente pensa só que é do tempo da escravidão, mas hoje ainda existe. Vamos falar também no programa de hoje a respeito de outros temas importantes, como acidente de trabalho. O que é um acidente de trabalho? O que é assédio moral, não é, no ambiente de trabalho? Vamos falar sobre isso também com a doutora Rita Manzarra, que já está aqui conosco. Seja bem-vinda ao Boa Tarde Cidadão. Boa tarde, Robson. Prazer tê-la conosco. E a primeira pergunta que lhe faço, né, o que é que caracteriza um acidente de trabalho, doutora Rita?
Bom, o acidente de trabalho, infelizmente, é uma demanda cada vez mais constante na Justiça do Trabalho, né? Hoje em dia, a gente, infelizmente, quando começa o nosso dia de audiência, nosso longo dia de audiência, tem pelo menos uns 2, 3 processos de acidente de trabalho. Existe alguma área que gera mais problemas, mais acidente de trabalho, ou está acontecendo em todas as áreas, por exemplo? Acontece em todas as áreas, mas nós vimos tendo um índice muito elevado na construção civil. Então, assim, é realmente assustador. O Brasil, ele tem um número de acidentes pela OIT, assim, era o 4º país alto, do mundo, né, com maior índice de acidente de trabalho. Índice de acidente de trabalho com morte maior ainda. Então, assim, as pessoas sabem o que é acidente de trabalho, que é aquele infortúnio que acontece no curso, né, durante o expediente, geralmente, ou então no trajeto até o trabalho ou na volta, mas às vezes esquecem de ampliar esse conceito e perceber que a própria doença também é considerada um acidente de trabalho, essa doença que você adquire decorrendo do trabalho, né, como no caso essas hérnias, né, provocadas por esforço repetitivo, a própria lesão por esforço repetitivo. A LER, né? Lerdort, exatamente. Então, tem outro tipo de doença, a própria silicose, se decorrer realmente daquele trabalhador que fica exposto àquele agente nocivo e várias outras. Silicose. Silicose, fica exposto o que seria à sílica. Silicose? Ao agente da sílica. Então, trabalha em marmoaria, geralmente sim. esse tipo de trabalhador que fica exposto a esse pó, esse tipo de elemento, durante muitos anos, aquilo no pulmão vai se acumulando e adquire essa doença. Então, na verdade, ele adquiriu essa doença por estar exposto a esse agente. Então, compreender esse significado amplo de acidente de trabalho é essencial, né, para que se possa, inclusive, saber se tem direito, se não tem direito à indenização. O trabalhador que sofra esse acidente de trabalho durante seu expediente, ele tem direito à indenização, geralmente se houver culpa da empresa, ou então, dependendo de certos ramos, há o que a gente chama de responsabilidade objetiva da empresa, ou seja, independente de culpa. Né? Mas, via de regra... Em alguns casos acontece também, digamos, por falta de um EPI, aquele equipamento de proteção individual, que muitas vezes se faz treinamento, a empresa orienta o trabalhador, mas tem trabalhador que negligencia, não usa. Nesse caso, ele pode ser responsabilizado ao invés da empresa? Com certeza. Isso a gente procura explicar bem, né? Porque a empresa tem o dever de oferecer esses EPIs, esse equipamento de proteção individual, tem o dever de fiscalizar o uso desses equipamentos, mas o trabalhador tem também a obrigação de usá-los. Então, se aquele trabalhador, isso é muito comum na construção civil, porque os equipamentos geralmente são desconfortáveis, a bota, né, o cinto. Então, às vezes, se o trabalhador ele deixa de utilizar esse equipamento e é advertido pelo seu empregador, pelos técnicos que circulam pela obra, e ele reiteradamente descumpre, ele pode sim ser despedido por justa causa. E deve ser, né, porque um acidente desse, infelizmente, tem consequências para todos, para o trabalhador que o sofre, que se não vem a óbito, sofre alguma lesão, para o empregador, que tem todos os custos, e para o próprio Estado. Então, é uma obrigação de todos, os de fornecer, fiscalizar e usar. Isso tudo vai ser analisado pelo magistrado quando o julgamento, se houver um processo, pelo pedido de indenização. Agora, é importante a gente esclarecer que, às vezes, o trabalhador acha que aquela indenização que eles chamam, que recebe do INSS, seria, se recebe essa, não teria direito de cobrar do empregador. São coisas distintas. Então, se você ficar recebendo auxílio-doença ou auxílio-doença acidentário, né, do INSS, isso não exclui o seu direito de ir ao judiciário pedir indenização contra o seu empregador, né, caso ele tenha agido com culpa. Então, é importante deixar isso claro, que é devido a esse direito. E o que você pode pedir? Né? Pode pedir o dano moral, né, ou o dano material, ou o dano material. Ainda tem o dano estético, aquele tipo de lesão que corta um dedo, ou que causa alguma... que a gente costuma até usar, afeiamento, né? Quando causa algum comprometimento da estética, digamos, normal da pessoa. Então, você poderia postular esses 3 tipos de indenização por conta desses danos, né? Qual seria o aspecto de um dano moral no caso de um acidente de trabalho? Você poderia dar algum exemplo? O dano moral, ele é definido como a dor psíquica. É muito difícil de você definir o que seria um dano moral, mas é aquilo, vamos imaginar o trabalhador que se acidenta, mas que não vem a óbito, então ele vem pedir um dano moral. O que você vê, que é muito comum numa obra, quando cai um pedreiro, por exemplo, de uma laje, você vê que o próprio trabalhador ele fica traumatizado. Ele fica com medo, ele não é mais o mesmo trabalhador, se é que ele vai conseguir fazer a mesma função. Então, esse tipo de abalo psicológico, tudo isso é o que a gente chama de dano moral. Caso o trabalhador venha a óbito, o dano moral é sofrido pela família, todo aquele abalo de perder o arrimo de família, o pai, o marido, né? Então, tudo isso configura esse dano moral.
O dano material já seria, ele se subdivide naquilo que a gente chama de danos emergentes e lucros cessantes. Danos emergentes são os gastos, por exemplo, no hospital, de internação, de cadeira de rodas, de bengala, de muleta, enfim, remédio, todos os gastos que a pessoa venha a ter. E o lucro cessante é tipo aquela pensão. É aquilo, caso a pessoa venha ter uma lesão incapacitante para o resto da vida, né, ou venha a falecer, a família receba essa pensão, até a data provável que aquele trabalhador exerceria suas funções, que hoje em dia a gente fixa em 65. Do que ele ficaria recebendo, ganhando, enquanto caso estivesse trabalhando trabalho, normalmente, né? exatamente. Esse dano, nesse caso específico, é pago pelo empregador ou INSS? Essa específica pelo empregador. Você entra na justiça pedindo danos morais, danos materiais do seu empregador, nesse caso é o que a gente chama de lucros cessantes. Aí o juiz vai fazer o cálculo lá do valor, né, e ver pela expectativa de vida de trabalho, né, que a gente coloca 65 anos, de via de regra, né, varia de magistrado, mas essa é o padrão que se usa. Então, você faz esse cálculo, então tem essa margem de indenização para ser postulada. Um outro tema que nós poderíamos aqui abordar com a doutora Rita Manzarra, juíza do trabalho, conosco hoje no Boa Tarde Cidadão, é a respeito de a respeito de assédio moral. Eu gostaria que você pudesse explicar para o nosso telespectador do Boa Tarde Cidadão o que é que caracteriza um assédio moral e o que é que, digamos, a pessoa que sofreu aquele assédio, ela pode fazer perante a justiça. Ela pode denunciar, se denunciar, receber alguma indenização por aquilo, como é que isso vai ser provado. Então, peço que você explique para o nosso telespectador a respeito desse tema que é o assédio moral. O assédio moral também, infelizmente, é outro assunto que é uma realidade constante no nosso dia a dia. Antigamente sempre se ouvia falar muito do assédio sexual, né, e o assédio moral vem ganhando cada vez mais espaço. O assédio moral, infelizmente, a gente verifica, né, em empresas, principalmente, que tem esse trabalho por metas, né? É muito comum essa produtividade, essa busca desenfreada pela produtividade e ocorre uma excessiva pressão sobre o trabalhador. Então, às vezes, você exerce uma pressão tão grande que o trabalhador ele começa a se sentir minado na sua autoestima, né? Ele começa a se sentir colocado de lado e tem várias formas de você praticar o assédio moral. Você pode deixar a pessoa esvaziada de serviço ou você pode sobrecarregá-la para ela não dar conta. Então, tem várias formas de você poder caracterizar uma conduta de assédio moral ou não. O importante é que não seja um ato isolado. É uma prática reiterada do empregador, né, com relação àquele trabalhador, visando minar sua autoestima mesmo e fazer com que ele peça a sua demissão. Então, é essa a finalidade. É muito perverso, quando você começa a estudar o fenômeno do assédio moral, é algo muito perverso, né, porque o empregador, ele imprime esse tratamento ao seu empregado e muitos deles, às vezes a gente vê até gente cometendo suicídio por conta disso, ou então se afastando por longos períodos para tratamento psiquiátrico, e isso, infelizmente, como eu disse, é cada vez mais comum, né? Principalmente hoje, que é tudo pelo lucro, né? O capitalismo, a busca desenfreada pela produtividade, e tudo isso gera esse ambiente hostil, propenso ao assédio moral, que pode ser não só o que a gente até caracteriza, o horizontal, o vertical, ele não precisa ser necessariamente de cima para baixo. Às vezes ele é entre colegas, né? Então, assim, é muito complicado e o trabalhador que se sentir nessa situação, ele deve realmente recorrer ao judiciário e processar o seu empregador pedindo indenização decorrência desse assédio moral sofrido, né? Infelizmente, é muito complicado de você caracterizar o assédio moral, porque é necessário testemunha e nem sempre você consegue que essas testemunhas se predisponham aí a juízo depor, né? Claro que o juiz pode chamá-las e compeli-las obrigatoriamente, mas nem sempre, nesse caso, acaba o depoimento saindo, né, retratando exatamente aquilo que acontece no ambiente de trabalho. Então, a gente vê que muitas vezes as ações são ajuizadas e o êxito não é obtido por conta dessa dificuldade de produzir a prova.
Pergunta à doutora Rita Manzarra, por exemplo, em relação à forma de tratamento, que muitas vezes o empregador dispensa ao empregado, às vezes de uma maneira agressiva, ou chamando palavrão, ou dizendo, vamos dizer assim, como se fosse fazendo um bullying, digamos assim, um tipo de pressão que não seria o correto. Isso também caracteriza o assédio moral nas empresas? Com certeza, com certeza. Esse tratamento agressivo, esse tratamento às vezes vexatório, de tratar por apelidos, de querer ridicularizar a pessoa, minimizar, né? Ou quando não atinge aquela meta de produtividade, submeter ao pagamento de alguma prenda, como se diz, que isso infelizmente ainda existe, né? Então, isso tudo caracteriza sim um assédio moral e, como ele disse, é mais frequente do que se imagina. Então, realmente o trabalhador, quando ele começar a sofrer esse assédio, ele tem que se municiar, tem que começar a guardar provas daquilo que ele está sofrendo para poder demonstrar em juízo. Antes do intervalo comercial, mais uma perguntinha, doutora Rita Manzarra. O que é que caracteriza um trabalho escravo? Porque quando se fala na existência do trabalho escravo, muitas vezes a pessoa imagina aquela cena do escravo amarrado no tronco e o patrão metendo uma chicotada nele. Mas, na verdade, existem outras maneiras de um trabalho escravo que seria mais moderno, digamos assim, e que está presente nos nossos dia a dia. Quais seriam esses tipos? Robson, o trabalho escravo já perdeu um pouco essa conotação que, às vezes, algumas pessoas ainda têm, né? Da bola de metal no pé, arrastando, apanhar e tudo. Hoje em dia a gente tem o conceito de trabalho escravo contemporâneo, que ele está diretamente ligado às condições de trabalho a que o trabalhador se encontra submetido. Então, quando ele se encontra submetido a condições absolutamente degradantes de trabalho, e isso eu digo, sem direito a ir ao banheiro, sem direito à água, submetido a jornada de trabalho extenuante, em lugares que sequer janela tem. Isso a gente verificou recentemente, que foi exposto em toda a mídia, né? Empresas super famosas que terceirizam essas atividades, e vem aqueles bolivianos, às vezes até brasileiros mesmo, e ficam ali costurando 15 horas seguidas naquelas máquinas, naqueles lugares fechados, sem uma janela, com idas ao banheiro controladas, né, e pagando valores irrisórios abaixo do salário mínimo a esses trabalhadores. Então, isso, no pleno século XXI, para empresas com nomes, marcas conhecidas mundialmente, não nacionais, né, não só nacionais, e isso existe em pleno século XXI. Então, isso a gente considera trabalho escravo. O Ministério Público do Trabalho tem atuado firmemente com isso, né, junto com os auditores do trabalho, e as demandas têm chegado ao Judiciário, né, para que nós possamos, pelo menos na parte da Justiça do Trabalho, conferir indenizações pesadas a esses empregadores que ainda se valem dessa mão de obra escrava. Tudo bem, estamos conversando com a doutora Rita Manzarra no nosso programa Boa Tarde, Cidadão. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho voltaremos com essa entrevista. Até já. Sua casa ainda pode ficar mais linda para o Natal com a variedade, praticidade e beleza dos revestimentos ou borrachão. Confira as ofertas que vão trazer estilo e bom gosto aos seus ambientes. Piso vinílico infantil por 7 de R$ 10,50. Grama decorativa por 7 de R$ 6,99. Acesse nosso site com layout modernizado www.oborrachão.com. Revestimentos ou borrachão. Estilo é ter bom gosto. Nordestão é sorriso no rosto e alegria no ar. É um jeito de ser bem da gente, é ser potiguar. É trabalho e carinho que nasce e cresce forte. Nordestão é amor pelo nosso Rio Grande do Norte. É grande essa terra de muitas riquezas, é grande a história, é tanta beleza. A felicidade tá servida na mesa. Rio Grande do Norte, lindo por natureza. É arte, é cultura, é povo de bom coração. É o valor que a terra da gente tira desse chão. Rio Grande do Norte, talento que brota das mãos. Rio Grande do Norte é Nordeste, é Nordestão. Nordestão é amor pelo Rio Grande do Norte.
Prontos para você, Ecosil. Um fim de semana com super vantagens para você sair de vez do aluguel. 2 e 3 quartos com suíte pronto para morar. Com total segurança, lazer completo e excelentes localizações. Agora com 0 de entrada, saldo congelado e toda a documentação por conta da Ecosil. Aproveite! Venha conhecer seu novo endereço nesta sexta, sábado e domingo na Central de Vendas Ecosil da Roberto Freire. Informações 2020-4141. Ecosil, você conhece e confia. Sua casa ainda pode ficar mais linda para o Natal com a variedade, praticidade e beleza dos revestimentos ou borrachão. Piso Duraflor Hits por R$ 7 de R$ 9,00. 3D Board por R$ 7 de R$ 24,20. Revestimentos ou borrachão. Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão. De volta com o nosso programa, Boa Tarde, Cidadão, na Band e Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Conversando com a doutora Rita Manzarra, juíza do trabalho, também presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho. E agora vamos falar sobre o seu trabalho, doutora Rita, à frente da Associação dos Magistrados. Eu gostaria que você pudesse compartilhar com os nossos telespectadores qual é a programação de atividades que está sendo desenvolvida pela associação. Bom, Robson, eu estou na presidência da Matra desde 2012, fui reeleita agora em agosto, para mais 2 anos de mandato. E a Matra, ela tem uma linha de atuação bem diversificada, né? Ela atua, por óbvio, como uma associação de magistrados, na luta dos interesses e dos direitos da magistratura trabalhista, né? Fora isso, fora essa atuação de prerrogativas e no campo legislativo também, que nós atuamos acompanhando projetos de lei do nosso interesse da classe e também que digam respeito ao direito do trabalho, processo de trabalho, né, como a gente acompanha a terceirização, o projeto de lei e do trabalho escravo, a PEC. Além de todo esse acompanhamento, nós desenvolvemos ações sociais bastante relevantes, né? Então, essa semana, você perguntou do calendário, nós temos, né, no dia 27, às 14 horas, na Escola de Governo, a culminância de um trabalho que nós desenvolvemos aqui no Rio Grande do Norte há 8 anos. É o programa Trabalho, Justiça e Cidadania. Como funciona esse programa? Esse programa, foi de iniciativa da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho e é desenvolvido aqui no Rio Grande do Norte pela Matra 21. Esse trabalho, ele visa atingir as escolas públicas. Nós trabalhamos hoje em dia com 5 ou 6 escolas públicas e nós procuramos repassar noções básicas de cidadania e noções básicas de direito do trabalho para os alunos dessas escolas públicas, para que eles funcionem como verdadeiros multiplicadores. Eles pegam essas noções e passam em casa. Então, porque a gente acredita firmemente que a informação é a base de tudo, né? Então, além desse trabalho junto às escolas públicas, que alguns magistrados, não só juízes, porque nós temos parceria com a AB e com o Ministério Público do Trabalho, vão até essas escolas e proferem palestras, nós também temos o outro passo, que é trazer os professores das escolas públicas para a Matra, através da nossa escola, que nós temos, a escola da Matra, que é a SMAT 21, e capacitá-los. Nós fazemos durante um sábado inteiro, né? Não só durante um sábado, mas temos essa programação, colocamos lá os professores tendo aula de noções básicas para que eles também repassem aos seus alunos. Então, a gente faz o trabalho junto aos alunos e junto aos professores. Outro ciclo desse programa é levar os alunos para conhecer o Tribunal Regional do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, OAB, conhecer essas instituições. Saber como é que elas funcionam, exatamente, né? Como é que é o seu dia a dia nos tribunais, onde tantas coisas são decididas sobre o rumo das pessoas e das empresas diariamente. Exatamente, para que não fique algo tão distante deles. Então, é muito, muito emocionante vê-los lá no tribunal, indo nas varas, conversando com o juiz, saber como é que funciona, sempre com perguntas altamente pertinentes. E esse trabalho nosso, ele encerra sempre ao final de cada ano com a culminância, que é onde esses alunos apresentam trabalhos, né, relativos a algum tema. Nós tivemos ano passado peça teatral sobre assédio moral, rap, então é muito variado. Eles podem apresentar trabalhos de teatro, música, textos, poesias, poemas e tudo relativo a direito do trabalho. Ao final, são premiados, são escolhidos, né, os melhores trabalhos e premiado o professor e premiada a escola. Então, é uma grande festa. Ano passado, nós fizemos no Teatro Alberto Maranhão com lotação completa e agora nós vamos fazer aqui na Escola de Governo. Contamos com a presença de todo mundo porque é um trabalho muito importante, né? Nós precisamos da colaboração, como nós temos, do Tribunal do Trabalho, da própria Secretaria de Educação. Qual é a data, hora e local de realização? Vai ser no dia 27, às
14 horas na Escola de Governo. 27 de novembro, né? 27 de novembro, exatamente. Às 14 horas na Escola de Governo. Na Escola de Governo. E quem pode participar? Paga alguma taxa? Como é que faz a inscrição? Não, é só comparecer para prestigiar e realmente é muito gratificante. Você vê que ao longo do ano você ficou explicando, passando noções e vê no final do ano o trabalho com os próprios alunos, passando lições de direito do trabalho, compreendendo, assimilando aquele conhecimento e já com capacidade de sair replicando aquele ensinamento. Então é muito gratificante e a cada ano que termina, nós terminamos exaustos, porém felizes com o resultado, né? Esse trabalho aqui no Rio Grande do Norte tem que agradecer a duas juízas do trabalho que coordenam, que é a Simone e a Raquel, que têm verdadeira paixão por esse programa. Há 8 anos ele é desenvolvido aqui, graças também à dedicação delas duas. Nosso tempo está quase chegando ao fim, mas eu pergunto, alguma meta em termos de atividade de realização da Associação dos Magistrados do Trabalho para 2015? Olha, a gente tem muitas metas, né? Sempre que renova a gestão, são mais metas ainda, todas relativas dentro dessa área de melhoria das condições do trabalho. Qual será o principal desafio? Olha, o principal desafio ainda é um pouco desconhecido por nós, porque houve uma mudança na gestão, né? Nova presidenta eleita do tribunal, doutora Josiane, doutora auxiliadora. Então, nós renovamos as expectativas e esperamos que esses 2 anos de gestão delas duas seja altamente profícuo, que não tenhamos problemas e que a gente sempre possa resolver tudo da melhor forma, para que a Justiça do Trabalho continue a desenvolver esse trabalho excelente que realiza aqui no Rio Grande do Norte, extremamente célere e eficiente. Muito obrigado, doutora Rita Manzarra, pela sua participação no Boa Tarde, Cidadão. Eu que agradeço. Ficamos por aqui, um grande abraço, continue ligado na Band Natal com a programação nacional. Estaremos de volta amanhã. Até lá.